Olá, pessoal que nos acompanha nesta programação. Está no ar mais um Entre Mulheres e hoje com uma convidada muito especial, falando também dos frutos do Espírito Santo. Estou aqui hoje com a pastora Vivian. Oi, pastora Vivian. Tudo bom, irmã Danila? Bem? Que alegria poder participar hoje do programa Entre Mulheres. Pois é, a pastora Vivian, gente, vocês já devem lembrar um pouquinho dela, né? Ela começou, foi com ela que iniciou o Entre Mulheres, né, pastora? Foi Deus deu o privilégio, né, da gente dar o pé, né, o ponto de partida nesse projeto Entre Mulheres. Que é uma bênção para a mulherada, uma bênção, né? Eu fico muito feliz de ver que esse programa perpetuou, né, continua atingindo aí muitas pessoas, levando a palavra do Senhor, né, isso é uma bênção. Uma bênção para mim te receber aqui e saber um pouquinho mais da história, de como iniciou o programa Entre Mulheres. Mas antes, eu queria falar para vocês um pouquinho sobre o fruto que vamos conversar hoje, que é fidelidade, a fé. A fidelidade, ela quer dizer sinceridade, confiança, fidelidade e fé é praticamente a mesma coisa. Fidelidade nos faz lembrar compromisso, aliança. Por exemplo, o compromisso que você tem com o teu marido, você casado, você tem um compromisso com ele de fidelidade, você tem uma aliança com ele. E da mesma forma o Senhor tem com a gente, essa aliança que é eterna, que não se quebra, Ele é fiel. E nós sabemos, né, pastora Vivian, que a fidelidade de Deus é tão grande e a nossa fé sem obras, ela é morta, a gente precisa colocá-la em ação. Você como pastora, tem alguma experiência para nos contar a respeito de fé? Tenho sim, Danila. Eu quero falar um pouquinho sobre essa minha última gestação, né? Eu tô com um bebezinho de 2 meses e no ano passado, o ano retrasado, eu engravidei, queria muito ter mais um filho, engravidei. Eu descobri numa semana e na outra eu descobri que o bebezinho não estava, já não tinha mais batimentos cardíacos, né? E aí teve o aborto, foi um aborto espontâneo, já descobri, já estava, né? O feto já estava sem vida e naquele momento vem aquela dor, né? A mulher que talvez está acompanhando em casa, tenha passado por isso, sabe como é, né? E em todo momento Deus falava no meu coração, tenha fé, fica firme, porque eu sou o Deus que faz da estéril mãe de filhos, né? A minha primeira filha, eu já digo que é um milagre de Deus, porque durante 2 anos e meio, eu casada, não evitava e não vinha. Nossa. Então assim, eu sentia que tinha alguma coisa errada, mas eu também não fui atrás, porque sempre a minha confiança era essa. Você confiou o tempo todo? O tempo todo, que se Deus quisesse, Ele mandaria. E veio a minha primeira princesa e nessa segunda gestação, né, teve o aborto, mas fiquei ali firme na fé. Chorar, a gente chora, uma lágrima escorre, sim, né? Sim, somos seres humanos, exatamente, é normal, né? E o choro, né, pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. É verdade. Aí após 1 ano, engravidei, veio a bênção do Senhor, por volta de 5 meses, começou a ter um risco de parto prematuro. Começou a dar contração, a dar dores. A médica falou assim, agora você vai ter que ficar de repouso. Mas em nenhum momento eu deixei de acreditar. Eu ficava ali na fé. Deus, o Senhor é Deus que deu. E se é o momento de vir, vai vir, não importa. O médico pode falar X, Y, Z, mas quando Deus determina, quando Deus fala, Ele faz, temos Ele que cumpre. ficar na fé, né? E ali em todo momento exercitando a fé, em oração, em louvores, cantando, louvando a Deus, agradecendo ao Senhor pela vitória, né? Porque eu aprendi assim, confessando já, confessando, né? Antes de você, com a fé, isso mesmo, né? Declarando com a fé, e cada semana para mim era uma vitória. Eu tenho até uma amiga que diz assim, amiga, você tem que chegar até pelo menos 38 semanas para esse neném nascer maduro, né? Então, cada semana que completava, eu agradecia a Deus. Cada semana que chegava, eu agradecia a Deus. Já teve vezes de eu fazer culto sentindo dor, aquela barriga endurecida, aquela coisa, e eu ali na fé, pregando pro povo, determinando e tomando posse para mim. Isso faz me lembrar a palavra do Senhor, né? Que diz, agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Então, por mais que você tinha uma notícia não tão boa assim, você sentindo dores, as contrações, você continuou fazendo a obra de Deus, continuou firme, exercitando sua fé, né? Até o fim. Até o fim.
E Deus honrou. Glória a Deus, tá vendo, irmãos? Fidelidade, fé é isso. Você precisa exercitar, você precisa colocar em ação, confessar aquilo que você não vê, aquilo que você não tá vendo acontecer no momento, mas que você deseja, que Deus prometeu a você, Ele vai cumprir. Fica firme na tua promessa. E voltando a falar então do Entre Mulheres, do início do Entre Mulheres, como que foi o convite? Como foi receber o convite para participar, para fazer o programa acontecer Entre Mulheres? Para mim, assim, foi uma grande novidade, porque eu estava no começo da minha vida pastoral, né? Eu estava começando aqui na sede de São Paulo e veio o convite da apresentadora anterior, do formato anterior do programa, né? Ela recebeu a pastora Regiane, né? Recebeu o chamado, saiu para cuidar da sua igreja, para seguir, né, a sua vida pastoral. E aí ela me indicou. Aí quando eu recebi o convite, eu fiquei surpresa, né? Assim como eu acho que para todos que vêm participar, né, para estar assim na programação, não tínhamos uma experiência anterior, né? Mas quando Deus chama, Ele também nos capacita, né? Com certeza. E eu vim muito feliz, de coração muito aberto. A equipe maravilhosa recebeu e graças a Deus, assim, foi uma experiência maravilhosa, maravilhosa, né, de poder transmitir, inclusive colhendo até frutos fora do estado, né? Como eu comentei contigo. Mesmo, é verdade. Algumas pessoas, quando eu cheguei em Manaus, pessoas já me conheciam porque acompanhavam a programação. Olha que legal. Né? Acompanhavam Entre Mulheres e sabiam, né? Quando eu cheguei, falaram assim, ai, a pastora Vivian daqui, não acredita, ela apresentava o programa lá, né? E foi assim uma grande bênção. E gostoso ver como a audiência alcança, né? Vai aí todo o nosso país. Nós estamos aqui, a gente não tem noção às vezes da dimensão de onde a gente está alcançando pessoas, vidas, a necessidade daquela palavra naquele dia, naquele momento. É incrível o que Deus faz, né? É demais. E depois que eu comecei a apresentar o Entre Mulheres, comecei a receber muitas mensagens no meu Face, nas minhas redes sociais, que acompanhavam a pregação, que acompanhavam o programa, que recebiam bênçãos, vitórias. Muitas mulheres compartilhando problemas que passavam, tristezas, e aquela palavra que vinha no programa ajudava, levantava. Isso é recompensador demais. É gratificante, né? Demais, né? Você fazer a obra, você tão limitado aqui, paradinho no estúdio e alcançando tantas vidas, né? É. E como que era fazer esse programa ao vivo? Porque hoje Entre Mulheres é gravado, para mim é muito mais fácil, para você era ao vivo. Como que era fazer esse programa ao vivo? Ao vivo. Chegava, dava aquele horário, vinha a vinheta, é agora. Não tinha como, não tinha... Você já falhou, já fez alguma coisa que, nossa, se tivesse como voltar... Ah, muitas vezes. Porque... para pensar, para falar as palavras, depois que acabava o bloco, poderia ter feito assim, poderia ter falado assim, né? Porque o ao vivo, ele tem essa emoção, né? E também nós atendíamos ligações, né? As pessoas ligavam, pediam oração, compartilhavam. Então, a gente nunca sabia o que viria. Nossa, então, a preocupação de repente vir alguma coisa, uma pergunta de repente difícil, que você ficasse constrangida, já aconteceu, não? Graças a Deus, não. Foi fácil, então. Graças a Deus, a nossa audiência vinha, as pessoas perguntavam e na hora sempre Deus dava aquela capacidade de resposta, né? Glória a sempre Deus. Conseguia dar aquela resposta. E é que nem o missionário diz, né? Se não sabe, a gente fala, não sei, vou pesquisar e depois eu trago a resposta. É verdade, né? O missionário, ele é muito simples nisso, né? Quando ele não sabe, ele passa a vez, fala, eu vou estudar um pouco mais sobre isso, depois numa outra oportunidade eu te respondo, e é assim que tem que ser, né? A gente é capacitado por Deus, mas a gente não sabe tudo também, assim, no momento que vem, de repente, a gente fica meio... Mas Deus é que capacita. Com certeza, a capacidade vem do alto, né? É até bonito para todos vocês que estão nos assistindo, inclusive, né, a nossa audiência não é só de mulheres, muitos homens também assistem, né? Acompanha com as esposas. Ligavam até pro programa para participar, eu me recordo, não só mulheres, mas homens também, né? E isso serve para você também que está acompanhando. De repente você está aí paradinho, achando que você é limitado, não tenho condições, não vou conseguir. Olha, se você disser sim e ir, Deus capacita. E quando você começa a fazer, você recebe uma capacidade de Deus que depois você para e fala assim, como que eu fui capaz de fazer isso?
Você não. É a unção de Deus sobre a tua vida que nos capacita a todas as coisas. Com certeza, é só confiar. Só acreditar. É isso mesmo. Pastora Vivian Tati tem o quadro aqui, Momento da Mulher, e ela sempre traz dicas pra gente. Então, legal. Vamos ver qual que é a novidade que a Tati tem pra gente hoje no quadro Momento da Mulher. Olá meninas, olá amadas, estamos em mais um Momento da Mulher e esse mês de março, como eu falei pra vocês, é o mês da mulher. Ou melhor, dia 8 foi o nosso dia e o que você fez nesse dia? Se alegrou? Desfrutou de coisas boas? Minha querida, isso tem que ser todos os dias. O nosso dia não é só no dia 8, só no dia 9, só no dia 10, não. Todos os dias é o dia de ser uma mulher radiante e vitoriosa. Mas vocês lembram que semana passada eu falei para vocês que ia trazer nesse quadro mulheres que tiveram momentos com Deus, testemunhos com o Senhor. E hoje eu quero falar para vocês de uma história de superação. Ah, minhas queridas, hoje quem vai falar um pouquinho aí dessa história de superação vai ser a Nina. Ela me ajuda muito aqui nos bastidores do Momento da Mulher. Ela cuida com todo carinho aí dos meus cabelos. Na vida pessoal também é uma querida que tá sempre cuidando de mim. E Jesus coloca essas pessoas, viu, queridas? Para nos ajudar, para nos levantar e para andar lado a lado com a gente. Então, ela sempre tá me ajudando aqui, né? A dar um tapinha, a ficar melhor, a melhorar aí, né? A aparência. Nina, e eu quero hoje bater um papo bem legal com você, porque você tem um testemunho lindo na sua vida de superação. Sim. Quando falamos de superação, Nina, existem várias áreas da nossa vida que a gente tem que superar. Às vezes um medo, às vezes um trauma, né, querida? Às vezes você tem algo de infância aí que não lançou totalmente nos pés do Senhor. E tem que lançar, porque Deus cura trauma, Deus trata com isso. Mas, Nina, pessoalmente, você, há quanto tempo você tem Jesus? Há quanto tempo você está andando com o Senhor? Bem, antes, é como diz a palavra, né? Como diz o Jó, né? Antes ele só conhecia Jesus de ouvir falar. Então, assim, eu me vejo muito nessa palavra, que quando a gente ouve falar só em Jesus, nós vivemos na escuridão, né? Na zona do medo. Sim. Né? E quando nós temos um encontro com Ele, trazemos Ele para nossa casa, né? Aí tudo começa a clarear, tudo começa a brilhar na nossa vida. Né? É verdade. E assim, Nina, você venceu em um momento de divórcio, uma separação, né? E você estava vindo para Jesus quando isso aconteceu. E como que foi esse momento para você? Porque, poxa, você foi casada há quantos anos? 26 anos. 26 anos, quer dizer, boda de prata. Uma vida, justamente. Hoje você tem quantos filhos? Tenho 2 filhos, um casal. Vovó. Aquele menino lindo, um loiro. 6 anos. Coisa mais linda. Mas assim, Nina, eu fico imaginando, e às vezes a Samada tá em casa também, e tá passando por esse processo. Como foi isso pra você? Olha, não vou falar assim que foi fácil, né? Mas quando você deixa que Jesus cuide, né, de você, quando você coloca Ele em primeiro lugar na sua vida, né? Então eu acho que tudo fica mais fácil, porque assim, eu vejo aqui na igreja mesmo, né, eu vejo testemunho de mulheres que chegam assim desesperada, achando que o homem, ele é tudo na sua vida. Coloca a expectativa no homem, no casamento, nos momentos que ligaram vocês, Isso. né? Momentos bons, enfim, momentos ruins também. Isso. Mas isso é importante, Nina, por quê? Quando eu falo de superação, muitas mulheres nesse período de separação, porque é um corte de um laço, né? Então é cortado ali, não tem mais. São duas pessoas vivendo vidas diferentes. Sim. E eu fico imaginando como que ficou a sua autoestima? Porque, como você falou, coloca toda aquela expectativa e tem um rompimento. Como que você fica? Você ficou perdida? Foi naquele momento que Jesus chegou e preencheu sua vida, seu coração? Como é que aconteceu? Fica... Quando você não tem, como, né, eu acabei de falar, fica um vazio, né? Cortou um laço, né? Como se a sua metade fosse tirada de você. Entendi. Então, assim, não é fácil, mas... Quando você senta no colo, né, de Jesus, que eu falo, né, que ele me minou,
Ai, que delícia. Ninou, mimou, ele fez tanta coisa boa. E quando a gente fala de coisa boa, é porque você conseguiu superar isso e hoje Deus te colocou em meio à obra. Para fazer algo para mulheres e dizer, você também pode vencer, você também pode superar uma situação de separação, de cabeça o quê? Erguida. Porque às vezes, amada, a gente vê aí várias mulheres, né, que estão andando o quê? Cabisbaixas, cabeça baixa por essa situação, não vou na casa de Deus, como que vão olhar para mim? Não pode, né, Nina? Tem que continuar vindo aos cultos, indo aos cultos, tendo o seu momento com Deus em casa. Com certeza. Né, Nina? Trazer e sempre se aconselhando com homens de Deus. Com certeza. Né? Eu acho que isso vai trazendo novamente você à vida. E hoje você voltou à vida. Graças a Jesus, meu Salvador. Que delícia, Nina. E é Ele que merece toda a honra e toda a glória, porque é só Ele, amados, que consegue tirar a gente do fundo do poço e colocar um sorriso maravilhoso no rosto, que embeleza todas nós. Mas, Nina, eu tô vendo alguns elementos aqui e eu quero saber o que você tem a ver com esses elementos. Então, eu trouxe um pouquinho da minha casa, né? Um pouquinho da minha vida, né? Pro cantinho aqui, né? Vamos falar para essas amadas o que você faz hoje. Então, hoje eu trabalho com a beleza da mulher. Ai, que delícia. Né? Que delícia. Cuidando do cabelo, que não é só cuidar do cabelo, é da saúde, né? Há quanto tempo você está nessa profissão? Tem mais de 15 anos. Mais de 15. Que legal, Nina. E você tem salão? Você trabalha em casa? Trabalho em casa? Sim. Trabalho em casa. Tem um salãozinho em casa. Tem um salãozinho em casa. Que gostoso, né? Porque ali você pode... Ou melhor, você é dona de casa e ao mesmo tempo você tá no seu salão, tá servindo a Deus ali. Porque eu tenho que cuidar da família, né? Também, ficar de olho, Com certeza, bem de olho, né, amadinhas? Nina, e me fala uma coisa, assim, hoje é muito legal porque nesse meio dos cabeleireiros, muitos param, né, não faz um curso, não se aperfeiçoa, e hoje a gente tem N técnicas, às vezes eu tô falando com você, que é profissional da área, né, e tá aí se especializando, né, a gente tem hoje cabeleireiros que são especialistas em loiro, em morenas, porque a onda não é só o loiro, eu tô vendo que você tem, como é que chama isso aqui, Nina? Isso então. Isso aqui é uma amostra, né? Um mostruário, né? De cores. De cores. De cores, né? Gente, hoje... eu lembro que antigamente a gente escolhia aquelas caixinhas de tinta, né? Que você conhece. Às vezes, se você pinta em casa sozinha. Tome cuidado com isso também, né, Nina? Querer ser cabeleireira sozinha. Meninas, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Uma vez eu comprei uma tesoura em casa. Fui lá e pedi uma tesoura de profissional, de cabeleireira. E jogava meu cabelo pra frente. Gente, não façam isso. Não somos profissionais. Aí a gente vai no cabeleireiro, coitado, e depois ainda reclama dele. Que você fala, mas não arrumou do jeito. Você estragou e o coitado não conseguiu arrumar. Então, por favor, essa profissão é pra quem tem dom, não é, Nina? Sim. Porque você tem que se especializar, né? Sim. Mas voltando aqui pra nossa cartela de cores, hoje realmente tem mulheres que mexem com isso aqui, Nina? Sim. Isso aqui é o mix, né? E aqui hoje já tem pronta, né? Já tem pronta para dar o tom do loiro. E sabe o que é legal? Que hoje a gente tem aplicativos em computadores celulares que a gente consegue se ver, né? Em formatos de cabelos diferentes, em cores diferentes. Isso é muito legal. Não sou contra, Nina, mas eu acho que eu não consigo hoje sair muito do loiro não, meninas. Mas é uma tendência, e quando a gente fala de tendência, são novidades, né? Acaba ficando fashion. E me fala uma coisa, Nina. O que você fala para essa amada de casa que hoje fala assim, poxa, eu já fui, né, já mexi com o salão, desanimei, tô passando por um momento difícil até financeiramente, né, Nina? Porque às vezes a pessoa pensa assim, poxa, eu vou ter que abrir um salão, vai ser um gasto. O que você fala para ela que é dona de casa e tá ali triste, cabisbaixa, né? E quer voltar a mexer, tem o dom para isso, Nina? Não, eu falo para que, né, essa amadinha que tá aí, né, atrás das câmeras, nos assistindo, que para não desistir, né? Para sempre prosseguir, pedir orientação, buscar se aperfeiçoar, né? Buscar descobrir aquilo que satisfaz, né? Porque todos nós temos um talento, né? Verdade. E o meu talento é mexer, né? Com o cabelo, mexer com a beleza da mulher. Então, assim, todos nós temos. Então, cabe a você descobrir o seu, viu? Tá
Tá vendo, meninas, que ela entrou na onda da Amadinha? Mas boa palavra, Nina. Quando você fala pra gente não desistir, os nossos líderes, principalmente, sempre estão pregando essa palavra, né? Sede firmes e constantes, porque a luta, minha querida, ela vem pra mim, ela vem pra você, ela veio pra Nina, mas teve um momento que ela parou. Ela falou, eu preciso superar isso. Então levanta. Deixa Deus entrar nessa história, deixa Deus colocar na sua história uma história de superação. A Nina hoje, ela faz a obra de Deus. Você trabalha com idosos também, né? Que bênção. Eu faço parte do coral da igreja. Olha que bênção. Porque quando eu cheguei aqui na igreja, assim, machucada, né? Então, assim, o louvor... As pessoas te acolheram, né? Me acolheram, então, assim, e o louvor falava muito comigo, muito. Olha que bênção. A cura emocional. Sim. Né? Que muitas mulheres procuram Sim. hoje em dia e não está no que você faz a cura, Sim. né? Está quem você busca. Isso. Nina, mas eu vou ter que terminar. Não acredito. Você vê como passa rápido. Né? Mas eu creio que você, querida, foi um canal de bênção para essas queridas Amém. que estão nos assistindo. Amém, eu creio. Queridas, eu espero que realmente vocês tenham conseguido ver Jesus na vida da Nina, né? Porque a gente não pode jogar alfinetes e falar, poxa, mas não é algo que Deus aprova. Realmente, o divórcio Deus não aprova, né? Ele não concorda com isso. Nem que você se divorcie do marido, muito menos se divorcie dele. Né? Essa história de eu vivo um pouco para Deus e vivo um pouco para o mundo não funciona. Às vezes você está me assistindo aí e você não é de Jesus. Aceita o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Ai, Nina, já acabou o nosso tempo. Você viu como passa rápido? Mas eu creio que o seu testemunho falou muito no coração das amadas em casa. Amém. Que Deus te abençoe. E vocês, minhas queridas, obrigado pela companhia. Vocês vão continuar aí no programa com a Danila e a pastora Vivian, num tema super legal. Fiquem ligadinhas. E olha, semana que vem vou trazer mais novidades aqui no quadro Momento da Mulher. Amadas, tchau, tchau pra vocês. Até semana que vem. Obrigada, Tati, por mais essa dica. E voltando aqui com a pastora Vivian, eu quero saber, pastora Vivian, você atende muitas mulheres também Sim. na igreja, com certeza. Qual tem sido a necessidade das mulheres hoje na igreja? Porque na época você ajudava a desenvolver os temas do programa? Como que era? Na verdade, quando eu chegava, a produção muito competente já trazia tudo, né? Muito pedia pronto. opinião, tudo, mas sempre tiveram muita criatividade de trazer os temas muito legais, né? Pra gente debater no programa. E da pergunta que você me fez, né? Das mulheres, dos atendimentos, eu percebo que, assim, muita coisa mudou, porém a mulher ainda tem uma carência muito grande na parte sentimental. Pois é. A maioria dos atendimentos que eu dou hoje, a maioria das mulheres que nos procuram é sofrimento na vida sentimental, né? Hoje em dia, com esse novo modo de ser do ser humano, né? Que quer uma coisa mais, uma liberdade muito maior, uma falta de compromisso, as mulheres vêm sofrendo muito, né? Eu percebo que muitas mulheres têm deixado de se valorizar. É verdade. Para poder tentar segurar um homem, para tentar segurar Tá a pessoa amando mais a ele do que a si própria, né? Exatamente. E isso é uma coisa que eu sempre disse para as mulheres, você que está nos acompanhando. Há um mandamento principal de Deus, ele deixou 2. Ele disse, amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a si mesmo. E essa parte do amar ao próximo, às vezes a pessoa pega só o amar ao próximo. Esquece. Eu amo muito o próximo, eu amo muito meu marido, eu amo muito meu filho. E esquece que tem que amar o próximo, mas não pode deixar De se amar também, é verdade. E a pessoa que não se ama, ela não consegue amar o próximo de uma forma efetiva, da forma do coração de Deus. E muitas mulheres têm sofrido por isso. Muitas mulheres choram e padecem porque não amam a si mesmo. Hoje, infelizmente, Danila, o índice de violência doméstica tem aumentado muito. Né? As mulheres têm sofrido muito, apanhado Você atende muito. casos assim na igreja? Atendo muito caso de mulheres que sofrem, muitas mulheres que não têm nem coragem de contar
que sofrem uma violência, que quietas, né, sofrem ali e seguram muitas vezes por causa de um filho ou por causa que ama mesmo, acha, não, ele só fez isso, mas ele vem e diz que me ama, que vai mudar, e a situação fica naquele, tudo embaralhado, né, aquela situação. Não, e a pessoa, ela pode até acreditar, né, numa mudança no casamento, mas o problema é que muitas pessoas, que nem em muitos casos, a pessoa ela se conforma e aceita, simplesmente. Ela não batalha contra, ela não ora contra isso, né, acreditando numa transformação, ela aceita simplesmente, né? E às vezes a autoestima da mulher fica tão comprometida que ela acha que tudo é culpa dela. E transfere toda a culpa para si, né? E carrega aquele peso. Quando eu saí daqui do estado, eu ficava pensando qual tipo de problema que talvez eu vou encontrar, né? Hoje eu estou lá no estado do Amazonas, na capital Manaus, né? Mas é a mesma situação. É sempre o mesmo caso. Sempre a mesma coisa. O mesmo problema que aflige aqui, aflige lá. E muitas mulheres, graças a Deus, têm encontrado a luz, tem tido um entendimento, tem aberto a mente e tem conseguido vitórias. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela tua vida, pastora Vivian. E como é que foi, né, se despedir Entre Mulheres e ir para Manaus, né, de São Paulo para um outro estado totalmente diferente, longe da família, da mãe? Como que foi essa mudança para você? Olha, eu vou falar um pouquinho sobre mudar em questão de ministério. Eu digo hoje, Danila, que eu gostaria que todos pudessem vivenciar essa experiência. Porque você fazer a obra longe do lugar da sua zona de conforto, longe da família, longe de tudo, você aprende você aprende o que realmente é ser dependente de Deus. De Deus, é verdade. Dependente de Deus. E hoje eu posso dizer que eu experimentei um cuidado de Deus espetacular na minha vida. Uma coisa assim tremenda. E falando um pouco do Entre Mulheres, eu acho que para mim foi muito dolorido deixar o programa, que eu amava demais. A nossa produção apresentar. Também vira e mexe e fala. A Alessandra vira e mexe e fala, a Vivian foi embora, meu coração foi junto com ela, até conseguir levar adiante esse programa, para ela também sentiu bastante. Foi difícil, oh meu Deus. E a gente ainda tentou, né, de alguma forma continuar a gravação lá de Manaus, mandar para cá, mas a dificuldade... Eu lembro. Mas a dificuldade de tempo, adaptação. Eu tava com uma criança pequenininha de 7 meses, né? A minha mais velha foi embora daqui com 7 meses e se adaptando a uma nova cidade, com criança, né? Com o sistema de trabalho, e aí não conseguimos continuar de longe, né? Mas o meu coração sempre esteve aqui Entre Mulheres, e é uma grande bênção de Deus, e fico muito feliz de estar em excelentes mãos, né, o nosso programa. Pois é, como você disse, né, Deus tem capacitado, porque quando veio o convite eu falei, meu Deus, quem sou eu, né? Mas Deus escolhe as coisas loucas também para confundir as sábias, né? Então eu tô nessa fé. E a adaptação lá foi muito difícil em Manaus? Graças a Deus, para mim não foi. Tem algumas pessoas que sentem dificuldade por conta do clima, porque lá é muito quente. Lá as pessoas, elas têm elas brincam, né, que lá tem 2 estações. Realmente lá são somente 2 estações, inverno e verão. Só que lá eles brincam. O inverno de lá é o verão daqui, né? É mais ou menos isso. Lá eles brincam que lá tem 2 estações, o quente e o muito quente. Ar-condicionado lá é vida, né? É vida. Lá é um item necessário. Enquanto aqui seria um luxo, né? Lá é item necessário. Lá todas as casas têm. Até aquelas parafitas, as feitas de madeiras mais humildezinhas, tem ar-condicionado. Às vezes a casa não tem televisão, mas tem ar-condicionado. Porque senão não dá. Porque realmente é o que São Paulo está vivendo esses dias aqui. Muito quente. Muito quente. Lá é todos os dias. Então lá, eu sempre falo assim, o pessoal fala do norte, mas lá é uma cidade preparada. São Paulo não está preparado para o calor. Lá é uma cidade preparada. Todos os lugares têm ar-condicionado, os carros com ar-condicionado, porque para poder suportar, né? Algumas pessoas falam para mim assim, pastora, foi muito difícil. Não foi tão difícil por causa disso. Porque os lugares, quando você está dentro da igreja, você está numa loja, dentro de casa, tem ar-condicionado. Então está tudo fresquinho. Já está há quanto tempo lá, pastora Vivian? 4 anos e 6 meses.
4 anos já. 4 anos e 6 meses. E lá você faz a obra junto com o teu esposo, né? Graças Na mesma a Deus, igreja, vocês trabalham junto. Como que é essa experiência? Olha, esse é um outro testemunho. Porque o meu esposo, ele foi chamado primeiro para a obra do que eu. Ele já era pastor antes de mim. Vocês conheceram aqui, casaram aqui, ele trabalhava na RIT? Isso, foi assim, nós nos conhecemos, ele ainda não era da obra, eu era obreira na igreja de bairro do Parque Tietê. E aí ele entrou para a obra, se tornou auxiliar, né, na época do pastor Adão. Pastor Adão, se o senhor estiver acompanhando, um grande abraço para o senhor e para a família, muitas saudades do senhor, viu? E veio para a sede e ficou auxiliando aqui na sede durante um tempo. Foi quando iniciou os trabalhos da RIT. Aí ele recebeu o convite para ir trabalhar. E aí ele saiu do pastorado e foi trabalhar. Né? E nisso que ele saiu, quando a gente deixa de estar cumprindo o chamado, a chama vai se apagando, né? E a chama se apagou. Cobra também, né? Ele não ficou incomodado com isso, por mais que a chama estivesse se esfriando, mas apagar totalmente não apaga, né? Porque o Espírito Santo cobra. É, muito incomodado. E aí, eu lembro até que o pastor Jaime brincava muito conosco, dizia assim, tá vendo, irmão? Você foi trabalhar, agora a sua esposa que vai ser pastora. E você vai ser obreiro da sua esposa. E aí Deus chamou para a obra, né? E aí eu vim, recebi minha primeira igreja, aí fui trabalhando, fomos transferidos e lá Deus chamou ele de volta ao ministério. Olha que bem. Né? Ele começou pregando na reunião de segunda-feira e eu lembro até que quando ele voltou, ele fez até uma... como eu posso dizer? Ele fez até um desafio com Deus. Falou, Deus, se o Senhor tem ainda esse chamado para a minha vida, ainda o Senhor quer me usar, então eu quero ver respostas em testemunho. Isso na primeira segunda-feira, na reunião da vida financeira. Quando foi na outra segunda-feira, eu lembro até hoje, fez-se uma fila de quase 15 pessoas contando o testemunho. Olha que beleza. Confirmando o chamado dele. Deus queria mesmo. Queria ele no altar. E hoje, para a glória de Deus, quem nos acompanha nas redes sociais tem visto, tem sido usado tremendamente pelo Senhor. Eu vejo as fotos, né? Eu acho muito bacana os congressos que ele faz segunda-feira, de farda. Os poucos vídeos que o pessoal posta, eu gosto de assistir. Eu acho muito bacana. É muito lindo esse trabalho que vocês fazem lá. E foi realmente um chamado que Deus confirmou na vida dele, da vida financeira. Bênção. Né? E Deus tem abençoado assim tremendamente, muito mesmo, né? Da vida, da prosperidade. Eu digo que não é nem da vida financeira, é da prosperidade. Prosperidade da vida financeira, prosperidade espiritual, da prosperidade sentimental. E Deus tem feito grandes maravilhas, graças a Deus. Bênção. E o que a pastora Vivian tem a dizer de anos atrás aqui na sede? Hoje, antes apresentando Entre Mulheres, e hoje mãe de 2 filhos, trabalhando num estado, num lugar totalmente diferente, saindo daquela zona de conforto, como a senhora mesmo comentou, longe da família, longe de todo mundo. O que você tem a dizer desse antes e o depois? O que acrescentou para você de experiência? Como é que está sendo isso para você? Eu converso isso às vezes com alguns amigos pastores meus que também estão lá no estado, né? Alguns já voltaram e a gente sempre comenta que nós não somos mais os mesmos. Não somos mais. Né? Vai amadurecendo, uma carga, uma experiência totalmente diferente, né? E eu sempre digo que não tem mais como ser a mesma coisa que era antes, né? Vai mudando, vai evoluindo. É um choque no início, mas tudo coopera para o bem, tudo, né? Tudo coopera para o bem, né? E hoje o Senhor tem nos dado uma direção maravilhosa, tem sido assim tremendo. Eu louvo a Deus, agradeço muito ao Senhor, porque realmente a cada dia que passa a gente vai crescendo e vai amadurecendo. Na verdade, assim, a gente, como o meu antigo líder, né, do estado, o mestre Camilo, falava pra gente, o cristão, para onde que o cristão cresce? Para cima ou para baixo? Ele fala, cristão cresce para baixo. Olha, é verdade. Né? Cristão cresce se humilhando, né? Na dependência de Deus. Então, quando eu digo crescimento, na verdade é para baixo, porque convém que Cristo cresça e eu diminua, né? E é essa dependência que nós vamos aprendendo, adquirindo experiências, trabalhando com novas pessoas, com diferentes visões. Tem sido assim espetacular, maravilhoso. Bênção. Pastora Vivian, o Entre Mulheres, infelizmente, está acabando. Já? Passa Como rápido, assim? né? Mas
Mas eu queria que você deixasse então sua mensagem para todas as mulheres, homens, o pessoal que acompanha essa programação. Amém. Glória a Deus. Olha, você que tem acompanhado essa programação, talvez você está em casa e passando por algum problema, alguma situação, alguma dificuldade, parou esse instante para nos assistir. Deus, Ele tem milagre para você. Quando nós aprendemos a confiar plenamente, de todo o coração, a gente vê, porque eu sempre digo na igreja, não existe oração sem resposta. O Deus que nós servimos é um Deus vivo, um Deus poderoso. A própria palavra do Senhor diz que Ele é fiel. Pode todo mundo, tudo ser ruim, pode tudo, todos os homens falharem, mas Deus jamais falha. Então essa mensagem que eu quero deixar para você, confia plenamente no Senhor, mas confia mesmo, de todo o coração, que você vai ver o milagre de Deus na sua vida e você vai ligar para cá contando pra gente o que você tem vivido e a vitória que você recebeu. Confia, acredita, Deus é bom e Ele tem o melhor para cada um de nós. Glória a Deus. Bom, depois dessa mensagem, eu não tenho nem mais o que falar, só agradecer realmente. Muito obrigado pelo convite, por ter aceito o convite, por ter me dado esse toquezinho, ó, tô aqui em São Paulo e tal. Obrigado por ter aceitado estar aqui com a gente, Amém. passar dessa experiência. Eu que agradeço de todo o coração de estar aqui. Obrigada, Dani. Obrigada, Alessandra, por ter nos convidado para estar aqui. Obrigada a todos vocês de casa, né? Quero mandar um abraço lá pro meu estado. Eu digo lá, né? O endereço de lá, de Manaus? Lá em Manaus, eu estou na Zona Leste, na Avenida Grande Circular, na verdade, Antiga Grande Circular, na Altais Mirim, número 5556, bem próximo ali do Ginásio Zezão, perto do Terminal 5. Você de Manaus, ou você que for visitar, vá nos fazer uma visita lá. Nós temos culto segunda-feira, 7h30 da noite, quarta e sexta, às 8, às 3 da tarde, também 7h30 da noite. E no domingo, às 7 da manhã, às 4 da tarde e às 6h30 da noite. É isso aí. E de quinta-feira tem reunião também das mulheres e sábado reunião dos jovens. É isso aí. Você não pode ficar de fora dessa bênção. Vai e conhecer o trabalho da pastora Vivi e do seu esposo mais de pertinho, você aí de Manaus. E gostaram do nosso bate-papo? Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem muito mais, com mais uma convidada. Nós vamos falar sobre mansidão. Um beijo para vocês e até semana que vem.